de começar aqui na palavra preparada, eu gostaria de compartilhar com a igreja o que Deus falou comigo há uns dias atrás, não me recordo, acho que quase um mês. Deus falou tremendamente, assim, do nada, eu estava quieta, assim, Deus começou a falar muito fortemente comigo. E na hora, quando Deus está falando, a gente não entende o porquê, mas na frente a gente vai entendendo o porquê que Ele falou daquela forma, como falou. E Ele falava assim para mim: filha, olha, mulheres bonitas têm demais, tem muita mulher bonita. Se a gente observar a nossa cidade de Goiânia, então, é mais privilegiada ainda, né? Que tem de mulher bonita aqui. Se a gente sai nos bares, se a gente for visitar um bar, você chega, o que mais você encontra são mulheres maravilhosas, perfeitas. Filha, mulheres inteligentes, tem demais, filha. Muita mulher inteligente. Hoje a mulher vem estudando mais do que o homem, né? Então, mulher inteligente tem muitas filhas. E aqui ele foi tocando fortemente, assim, dentro do meu coração. Fui assim, ficando até com medo. Ele falou assim: sabe o que está faltando, filha? Mulheres que se prostram diante de mim. Que se prostram diante de mim, filha. E exaltam o meu nome. Se rendam a mim, ao que eu tenho para ela. Isso aqui está faltando, filha. E aí passou um filme pela minha cabeça, que outrora na minha vida a beleza era o mais importante. Eu só fui aquelas que viviam em academia, eu malhava excessivamente. Não que a mulher não tenha que se cuidar, não que a mulher não tenha que ter beleza, não é isso. Acho que não era isso que Deus queria me mostrar. Tudo bem que eu poderia continuar, eu sou uma mulher vaidosa, mas que isso não devia ser o mais importante para uma mulher. Não era a vaidade, não era a beleza. E a inteligência, e passou também um filme atrás da minha vida. Eu sou formada em matemática. E quantas vezes eu achei assim, eu me achava muito bom quando as pessoas falavam assim para mim: nossa, você é formada em matemática, não é qualquer um, você é inteligente, né? E aqui eu achava o máximo, eu sabia que é um curso praticamente para homens, poucas mulheres se formam em matemática. E aqui foi um desafio para mim. Eu formei em matemática e muitos sempre fui elogiada pelo curso que eu fiz, por ser inteligente nessa área, onde todo mundo tem dificuldade. Eu nunca tive, fui sempre isso. E aí eu comecei a entender, realmente, Deus, tudo isso tem demais, irmãos, tem demais. Mas, então eu estava entendendo que Deus queria algo mais de mim. Por mais que eu estava vindo na igreja, por mais que eu estava obedecendo a palavra de Deus, eu sabia que Deus estava requerendo naquele momento algo maior espiritual de mim. Então Ele queria que eu me prostrasse mais ainda diante dEle. Então, para isso, eu sei que existe um propósito, não é à toa. Não é à toa que Ele estava falando daquela forma comigo. E sempre pregar, estar subindo aqui, levar a palavra de Deus, eu nunca falei que fosse fácil, eu nunca planejei isso para a minha vida, eu sempre tive dificuldade em falar em microfones, então assim, para mim é complicado, e tem pouco tempo que eu prego a palavra, não tem muito tempo, e o mais difícil de tudo, igreja, às vezes para mim, não é estar aqui neste momento falando a palavra de Deus. O mais difícil, desde o primeiro momento que eu me dispus a pregar, é o levantar do inimigo que ele vem sobre a minha vida. E ele não vem sobre mim, ele vem atacar os meus filhos. Todas as vezes ele ataca os meus filhos. E todas as vezes também que ele se levantou, ele caiu. Nada também foi prevalecido. Então, assim, eu tenho já a experiência com o Senhor, que Ele só levanta para cair, né? E então essa parte é um pouco complicada para mim ainda, tá? Dispondo a pregar, porque todas as vezes o inimigo se levanta em algum dos meus filhos. E semana sábado agora, sábado atrasado, ligou uma tia minha. Eu sempre preguei só aqui na igreja, sempre na igreja, só na igreja do meu irmão, mas
eu conhecia as pessoas, eu conhecia a igreja, não era um desconhecido para mim. E liga uma tia minha afastada, eu não tenho muito contato com ela, e fala: filha, eu peguei o telefone com sua mãe, estou te ligando porque Deus tocou em meu coração te convidar para te pregar na minha igreja. E eu fiquei um pouco assim, né? Não, tá bom, tá. Eu sou muito obediente a Deus, eu sabia que eu tinha que obedecer. Então, se Deus tinha falado comigo antes, lá, eu já sabia que Ele queria algo maior de mim, espiritualmente. Então, se você vai por um caminho diferente, desconhecido, sua busca tem que ser maior, né? E eu falei: tá bom, Senhor, eu aceito sim, eu sei que eu vou ter que buscar mais de Ti, dedicar mais meu tempo a Ti, estou disposta, tudo bem. Eu nem perguntei se a igreja era grande, pequena, eu não quis saber, assim, eu prefiro desconhecido, eu vou me preparar espiritualmente para o que tiver que ser a igreja. E assim eu fiz. Na semana, era na quinta que eu ia pregar. Aí na terça-feira eu falei assim, eu tenho que começar a jejuar, né? Porque o começo da pregação é o jejum, é você matar sua carne para que o espírito comece a se fortalecer. Só que eu havia acostumado a jejuar na minha vida, a vida toda, uma refeição, 2 no máximo. Me dava dor de cabeça, passava mal, tá bom, é isso mesmo. E naquele momento eu senti: não, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu vou começar algo na minha vida novo, tem que ser algo diferente. E aí eu comecei a buscar Deus e falei assim: Deus, hoje eu vou jejuar o dia todo. Eu não vou comer o dia todo, eu vou comer depois das 8 da noite. Não sei o que vai acontecer, eu tenho que trabalhar, mas eu vou jejuar. E quando eu comecei a jejuar, eu comecei a sentir que eu tinha algo de mudanças fazer na minha vida, e comecei a fazer: tá, Senhor, eu vou mudar isso na minha vida, eu me prometo fazer isso, eu sou uma pessoa muito consumista, sabe? E eu vejo que o que mais pesa em mim o que mais pesa é isso, é gastar muito. Eu acabo gastando, que às vezes que eu não tenho, eu sou muito consumista, roupa, sapato, muita coisa assim. E eu tinha feito compromisso com o Senhor: eu vou mudar, eu vou agora mudar, eu não vou ser assim mais, para isso eu vou jejuar muito. E aí, buscando a Deus, eu estava lá na minha loja nesse dia, preparando a palavra, sentada, preparando para pregar na quinta-feira. Deixei meus filhos almoçar, eu nem me olhei assim para não ter aquela vontade, estou lá preparando. Passo o tempo, o Luan, meu filho menor. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 17 e um de 7. E ele, 17, me ajuda na minha loja. Aí eu comecei a me preocupar. Eu falei assim: filho, eu acho que é melhor levar o Luan no médico. Tá certo. Aí eu peguei minha carteira, a carteirinha dele do plano não estava na minha carteira, que nossa, lá em casa, eu me preocupei, que nossa, tem que ir lá em casa ainda. Já comecei a olhar um hospital lá perto da loja, que atendesse pelo plano. Comecei a ligar, pedi meu filho para ligar, olhar para a internet, tentar resolver. Passou um pouquinho e parou, deitou de lado, eu vi que tinha parado o sangue, depois de ter saído muito mesmo. Aí ele: mãe, eu estou com fome. Eu dei 3 pãozinhos para ele, ele comeu e tal. Ele terminou de comer, passou um minutinho, voltou novamente, saiu. E não era pouco sangue, a ponto dele pegou um copo descartável assim, colocou embaixo, de ficar metade do copo descartável de sangue escorrendo. Então não era normal. Aí eu vi que era muito sério, eu falei assim: não, é melhor correr muito. Aí eu: vamos. Aí eu falei: filho, você toma conta da loja. E quando eu saí, abri a porta da loja correndo para ir, aí caiu um peloto enorme assim, na porta da loja, imenso. E aqui eu entrei em pânico, desespero. Eu falei assim: filho, faz o seguinte, a mamãe vai precisar de você, fecha essa loja, seu irmão não está bem, vamos para o hospital. E assim meu filho fez correndo, fechou aquela loja, entramos no carro, a loja deitou lá atrás: mãe, não estou bem. Eu não sei, assim, na Rua Nova, no setor oeste, tinha um hospital, eu parei bem rápido, subi a rampa. Vocês atendem? Eu sabia que atendia pelo plano. Não atendemos criança aqui. Eu: não, tudo bem. Entrei no carro e fui correndo. Eu me lembrei de um hospital que já tinha atendido ele pelo plano lá no Parque Amazonas. Eu corri para lá, no golpe. E fui assim, dirigindo sem saber assim, como eu dirigi, porque o medo era muito grande no meu coração naquele momento. Quando você pensa numa possibilidade de algo grave com seu filho, é inexplicável a dor. Eu não sei como eu tive forças para chegar naquele hospital. Mas quando eu parei o carro, quando eu desci, meu filho falou assim: mãe, eu não dou conta de mais
nada, todo o corpo todo mole. Mãe, uma dor muito, tá doendo muito, muito minha barriga, mãe, já não tinha forças no corpo dele. E eu peguei ele rapidamente no colo e saí correndo para dentro do hospital. E eu falei, gente, socorro, meu filho está com hemorragia, me ajuda, pelo amor de Deus. E eu sei a carteirinha do plano, eu sei que às vezes eles barram, né? Tem essa dificuldade, mas graças a Deus ele não foi barrado. E eles abriram a porta assim rapidamente, eu já fui entrando no consultório, mas quando entramos no consultório, ele soltou assim, um jato pela boca de sangue, muito grande, um fluido de sangue veio direto em mim, assim, mas muito sangue mesmo pela boca. E eu coloquei ele sentado na maga, assim, e ele só vomitava sangue, assim, a ponto de encher tudinho o consultório de sangue pela boca. E por alguns segundos ali eu falei, Deus, meu filho vai morrer. Aí, porque o que eu pensava? Ele teve uma hemorragia interna, né? É o que veio na nossa mente na hora, tá saindo sangue por tudo, pelo nariz, ou pela boca, é uma hemorragia, meu filho não vai viver. E eu falei assim, filho, fica com o seu irmão, que a mamãe não aguenta ficar aqui no consultório, fica aqui. E eu saí do consultório e eu fui para a recepção, eu só ajoelhar assim no chão, de ajoelhar e falar, clamar, Deus, eu não aguento ficar sem meu filho. Não leva meu filho, Deus, não faça isso comigo, eu não aguento, eu não estou preparada, Senhor, não me deixa sem meu filho. E eu clamava muito a Deus naquele momento, a gente perde a noção totalmente de tempo, eu não sei falar muito assim de tempo. Eu lembro do médico vir atrás de mim e falar assim, vem cá, mãezinha, vem cá, seu filho está melhor. Ele estava saindo sangue pelo nariz, né? É verdade. Aí ele falou assim, não, seu filho está melhor, vem aqui no consultório. Eu cheguei lá, olhava para ele estava sentado normal, fraco, mas normal, e muito sangue ainda. E eu até liguei para o pastor na hora, né? O pastor não entendia nada, né? Eu falava, pastor, pelo amor de Deus, ora com meu filho, que ele não está bem. Tentava falar, explicar, não conseguia. A hora que ele não está bem, e o médico tentando me explicar um pouco, assim, mas a gente fica um pouco sem ouvir, né? A gente não consegue, o desespero é tão grande na possibilidade de você perder um filho, você não consegue ouvir. Mas aí, depois, com o tempo, eu consegui ouvir o médico. Ele falou assim, mãezinha, o que pode ter acontecido com o seu filho? Como ele foi saindo muito sangue, ele foi engolindo sangue, foi para o estômago dele. E lá teve uma reação no estômago dele. Então, tudo que ele jogou para fora agora, mãezinha, não foi sangue. Houve um líquido biliar. Ele foi falando os nomes que aconteceu. Então, foi isso que pode ter acontecido. Não deve ter sido assim, porque ele deve ter entendido assim, se fosse algo mais grave, meu filho tinha desfalecido na hora, né? Então, se ele vomitou e ainda ficou lá bonzinho, então não tinha sido aquilo. E eu fui me calmando, eu fui voltando a minha, fui entendendo. E aí, realmente, aí eu entendi, eu precisei do meu outro filho, porque eu tive que sair do hospital. Eu me lembrei ainda bem que eu tinha colocado roupa no meu carro, por um acaso. Aí eu troquei de roupa, eu estava muito ensanguentada, eu tive que correr atrás da carteirinha, senão eles não internavam ele. Então, a parte burocrática do hospital, aí já colocaram ele no soro, e eu precisei do meu outro filho para ficar com ele lá no hospital, até que eu resolvesse toda essa parte burocrática da internação dele. Igreja, a gente ficou ali no hospital, a gente dormiu ali, e sem assim, era só uma suposição do médico, ele tinha várias outras coisas que poderia ser isso, aquilo, que não me deu certeza de nada. Mas ali eu falava assim, Senhor, mesmo que meu filho esteja aqui quinta-feira, isso era eu dormi de terça para quarta lá, né? Na quinta-feira, se meu filho tiver que estar aqui internado, eu vou deixar ele aqui, eu vou lá pregar a tua palavra. Eu não vou aceitar a afronta de Satanás na minha vida, eu não vou deixar de levar a tua palavra. Eu não aceito. Eu não aceito. E aí eu fui lembrando do passado todas as vezes. Uma vez também que eu fui pregar no encontro, no último encontro aqui. Eu estava viajando, quando eu chegasse já era o encontro, eu fui pregar. O Luan, novamente, ele teve uma convulsão dentro do colégio, ele caiu no chão, não falava, enrolou a língua, teve uma convulsão, ficou umas 4 horas sem falar uma palavra, e eu não estava, eu sofri muito eu não estar em Goiânia, meu filho está nessa situação, quando eu soube, eu chorei muito. E quando eu cheguei em Goiânia, eu fiz todos os exames possíveis, e meu filho não tinha nada. Então, assim, é a afronta de Satanás. Então, ele tenta, porque ele sabe o quanto eu amo meus filhos, tanto que eu me dedico a ele afronta, sim, ele levanta sobre as nossas vidas. Mas, irmão, ele tem levantado para se cair, porque eu não vou deixar, eu não vou aceitar a afronta de
Satanás da minha vida. Eu não vou deixar de levar a palavra do Senhor. Eu já falei assim, Senhor, eu não vou. Eu sim, eu me prostro diante de Ti. Eu entendi agora, Pai, o meu chamado. Então, assim, por mais que seja difícil, eu estou disposta, assim, uma hora ele vai cansar. Eu creio que Satanás vai cansar. Ele vai cansar de tentar atingir, porque eu não vou desistir de levar a palavra do Senhor, né? E eu estava ontem na casa do pastor e ele, então tá, você vai levar a palavra que você pregou lá na igreja para amanhã. Eu falei, tá bom, pastor, eu vou levar. Então eu levo, sim, eu já entendi o meu chamado, que é de levar a palavra de Deus, não tem problema. E lá havia uma campanha que era de resgatando sonhos, né? E foi essa palavra que eu levei para lá, que era sobre a campanha, e é a que eu vou trazer hoje aqui, né? Então, para você que às vezes desistiu dos seus sonhos, que você não acredita mais, por meio de tantas lutas, né, que a gente tem todos os dias da nossa vida, às vezes por pessoas não acreditarem em você, falar que você não vai conseguir, e você tem deixado os seus sonhos para trás, tem desistido. Então, eu quero dizer que hoje Deus vai renovar em você esses sonhos. Se há um desespero, se ainda há um desânimo, uma falta de fé, hoje Deus vai renovar a sua fé. Deus vai tirar do lado profundo de um sonho seu que você nem estava lembrando mais, hoje Deus vai colocar no teu coração. Amém? E para falar de sonho, eu buscando na Bíblia, eu lembrei de uma mulher assim que ela viveu uma coisa muito difícil na vida dela. Foi a Ana. Ela não podia ter filho. Uma mulher pensa que não podia ter filho, sério. Num tempo que não ter filho era sinal de maldição. No tempo de Ana, não ter filho significava que Deus não estava com ela. Que até mesmo o próprio marido poderia desprezar uma mulher que não pudesse ter filho. Então pensa a situação dessa mulher de não poder ter filho. Na palavra de Deus na Bíblia, lá não fala que o sonho dela, não fala que o sonho dela era ter filho, não fala assim. Mas pensa bem, se tudo isso é uma maldição para a mulher não ter filho, com certeza no coração dela, o maior sonho dela é ter um filho. Então, às vezes, uma situação que para outras mulheres era normal, não era importante, era uma coisa normal na vida de ter um filho, para a Ana não era. Era um grande sonho da vida dela. E é isso que às vezes acontece no nosso dia a dia. Às vezes, o que nós temos sonhado para nós, o que nós queremos para a nossa vida, às vezes para o outro é uma coisa tão normal, tão corriqueira, mas que para nós é um sonho. E Ana era uma mulher que não desistiu dos sonhos. Ela não desistiu desse sonho da vida dela. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia, lá em 1 Samuel. Nós vamos, 1 Samuel 1. Nós vamos ler do 1 ao 18. Primeira Samuel, nós vamos ler do 1 ao 18. 1 Samuel 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Amém? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tolo, filho de Zufé, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali
os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Vou parar aqui um minutinho. Imagina você conviver com uma mulher, uma pessoa do seu lado, que todos os dias ela te lembra que você não era abençoada por Deus, porque você não podia ter um filho. Que todos os dias ela estava ali martelando na sua cabeça. Ela imaginava que a barriga dela, às vezes ela viu a outra mulher com a barriga crescer, né? Dentro do seu ventre, um filho, e ela via aquilo tudo e ela não podia. Imagina a dor dentro da alma dessa mulher. Quando eu li assim, estava preparando a palavra, eu ficava imaginando a dor dela. Ter que conviver isso todos os dias de sua vida ali. Não ter um filho, eu não posso ter um filho. De não ver um ser falar assim, é meu, veio de mim. Isso doía muito nela. Eu imaginei a dor dela quando eu terminei de ler esse versículo. Continuando aqui. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, nesse momento aqui fica bem claro que às vezes nem o marido dela entendia a dor dela. Nem ele conseguia entender essa dor, mas né, eu sou tão bom para ele, eu amo. Mas ele não entendia que aquilo ali não ia suprir a necessidade dela, aquele grande sonho dela. E às vezes no nosso dia a dia acontece muito isso. As pessoas às vezes não conseguem nos entender. Pessoas próximas a nós. Você tem aquele grande sonho, sonho tão grande com aquela situação, ou às vezes de passar no vestibular, de fazer uma grande faculdade. Mas para que você quer esse curso tão difícil? Por que você não faz isso mais fácil? Né? Às vezes você está no trabalho, o trabalho é bom, mas não é aquilo que te preenche, não é aquilo que te faz bem. Você quer um outro trabalho, aí às vezes você fala assim, você está reclamando de barriga cheia, você está reclamando que você tem um bom trabalho, você está querendo outro para quê? Ou às vezes nós temos alguém da nossa família que a gente quer para o Senhor e temos pagado o preço, orado. E às vezes as pessoas não entendem, mas para que você fica aí orando para essa pessoa? Ele não está nem aí para você. Então, nós somos às vezes muito mal compreendidos pelas pessoas. É isso que eu entendi aqui, que às vezes nem o marido dela entendia a dor dela, entendia, né, esse sofrimento que ela tinha. Voltando aqui. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana não só o coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte,
porém venho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então a gente viu assim que realmente ela entregou assim de corpo e alma para o Senhor. Ela não aceitou, ela sempre se entregou ali a Deus, teve esperança no Senhor, ela depositou todas as suas forças em Deus. Então é o que eu tenho que falar para a igreja hoje. Se você tem esse grande sonho, deposita todas as suas forças no Senhor. Para de perder tempo, às vezes, contando para alguém, para um amigo, que não vai te entender, às vezes alguém familiar seu. Entrega-se ao Senhor, como a Ana fez, que entregou de alma. Ela se entregou tão fortemente a Deus, que ela não conseguia sair voz pela boca. Que já chegou um momento da vida assim, que você não consegue nem orar, nem falar de qual é a sua dor. Todos nós, às vezes, passamos por esse tipo de situação na nossa vida. E ela tinha tanta certeza que Deus iria ouvi-la, que ela chegou a falar: se a ti, Senhor, me conceder, eu te entregarei este filho. Ela falou: Senhor, eu te entrego este filho. E ela se manteve em equilíbrio, colocou toda a sua ansiedade e sofrimento no Senhor. Apesar das agressões que ela vinha, ocorrendo pela rival dela lá, apesar de tanto sofrimento, de pensar que nem o marido dela a entendia, ela, de ser julgada pelo próprio sacerdote, ela foi julgada. Ela não se entregou. Ela não deixou de acreditar que Deus iria dar um filho a ela. Então, igreja, hoje eu falo para ti: não desista do que o Senhor tem para você, do melhor que o Senhor tem para você. Não desista. Não olhe as circunstâncias da sua vida, se não está de acordo com o que você está achando. Não olhe as circunstâncias. Ela não olhou as circunstâncias. Não deixe levar pelas opiniões das pessoas. O pior erro nosso é quando nós deixamos levar pelas opiniões. O pastor tem falado aqui: não conta seus sonhos para as pessoas que não têm sabedoria de Deus. Você tem falado: não conta, porque senão você vai desistir. A pessoa não vai colocar um ânimo em você, ela vai fazer você desistir. Então pare de perder tempo de falar para a pessoa que não tem sabedoria. Uma das coisas que eu aprendi com meu amigo também, Danilo, eu nunca me esqueci disso: quando eu tenho que chorar, eu choro com o Senhor Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta. Aquele dia que você não está suportando aquela dor, é lá que você tem que se prostrar, diante de Deus. É diante dele que a gente tem que colocar todas as nossas dores, tristezas, porque o ser humano é falho. Ele não vai poder te socorrer no maior momento de dor da sua vida. Ele é muito falho. Então chore, tira tudo, entrega ao Senhor. Foi isso que eu entendi que a Ana fez aqui. Ela chorou aos pés do Senhor. Ela não olhou os obstáculos, ela não olhou, ela teve fé, teve atitude de fé. Então, no tempo difícil de nossa vida, os nevoeiros, aquela parte mais difícil da nossa vida, nós temos que caminhar com fé e lembrar daquela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Todo mundo tem uma palavra, uma promessa que Deus que colocou dentro do nosso coração. Todos nós temos. Então nós temos que lembrar disso nos momentos difíceis de nossa vida. E na hora certa, Deus deu o filho a Ana. A gente percebeu que foi na hora certa. Por que foi na hora certa, Porque a gente sabe quem foi o filho de Ana. Por isso que a gente entende que foi na hora certa, porque a gente se lembra de quem foi o filho de Ana. Foi o grande Samuel, um profeta do Senhor. Se tivesse sido antes, teria sido qualquer um, como todas as mães teve qualquer um.
Mas não, foi na hora certa porque foi um grande homem. Todo Israel conheceu Samuel. Ele ungiu 2 reis da grande Israel. Então ele não foi qualquer um. Ele foi Samuel. Então por isso que a gente entende que foi na hora certa. Precisava ter passado por tudo aquilo. Então, o sonho que Deus tem para você, irmão, não vai ser qualquer coisa. O que você realizar por conta própria pode ser qualquer coisa, mas o que vem de Deus não é qualquer coisa. Não é. Não é, creia nisso, não é qualquer coisa, é no momento certo. E é grandioso, você não vai conseguir hoje enxergar essa grandeza que vem de Deus. Só quando esse sonho se realizar. Porque foi isso que aconteceu em minha vida. Foi isso que aconteceu na minha vida. Há anos atrás, eu não sei nem falar em dedos, há anos atrás, eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Apesar de ter formado na área da educação e exercer na época a minha profissão, eu achava que eu tinha que ter o meu próprio negócio. E para isso, na época, eu comecei a estudar o mercado, eu comprei uma revista que falava de negócios, de franquias. Eu estudava no computador e comecei a para mim começar, eu vou começar a vender alguma coisa. Eu resolvi vender bolsa e na época eu fui muito bem sucedida, eu vendia muito bem. Eu já cheguei a ganhar com um dia de trabalho, que era o meu salário como professora na época. Então eu era muito bem sucedida naquilo. Então, quando conheceu, eu era boa, mas na venda eu acreditava que sim, eu ia conseguir ter um negócio. E eu me esforçava, olhava a questão de empréstimo, me planejava, fazia tudo. E nada aconteceu, eu não consegui. Isso foi há anos atrás. E por mais que eu tentei de todas as maneiras, eu não consegui êxito nisso de ter o meu próprio negócio. Chegou um momento que eu parei de vender. A vida da gente vai levando outros rumos, né? E, na verdade, eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que o meu grande sonho era ter meu próprio negócio. Mas nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Igreja, Deus não esquece. Aquele sonho que você teve lá atrás, que você não acreditar, você não cumpriu, não aconteceu, você lutou, você fez todas as forças e não aconteceu, você esqueceu, deixou. Eu te falo uma coisa, Deus não esquece. Porque Deus não esqueceu do meu sonho. Ele não se esqueceu. E a prova disso que há pouco tempo, terminado, hoje eu trabalho no meio político e na área social, e chega pós-campanha, a gente fica um pouco ansioso, sem ter o que fazer. É como se você trabalhasse um ritmo muito intenso e depois você fica sem nada para fazer. Isso traz um pouco de melancolia, de tristeza. E eu falei assim, eu vou inventar alguma coisa, eu vou vender semi-joias. É uma coisa que eu gosto muito, eu conheço muita gente, eu vou tentar. E já tinha olhado antes sobre isso, pesquisado algumas coisas e comecei a vender. E no primeiro mês, assim, eu já fiz uma venda boa, expressiva, as coisas foram dando certo e tudo dando certo. Mas, na minha cabeça, nem me passou nem um instante, nem um momento em ter o meu próprio negócio. Nem me lembrava disso mais, nem passava pela minha mente isso. Passado um mês e pouco, nem chegou a 2 meses, que eu estava vendendo, estava feliz do jeito que estava. Muito satisfeita, vendendo, atendi uma amiga da amiga, e estava muito bem assim. Eu saí do culto, foi no domingo de manhã, quando eu vim para cá, Deus falava assim para mim, você tem que comprar o classificado popular, você tem que comprar o popular. E eu não tenho o hábito de comprar jornal, nem ler classificado, nada. E eu falava assim, mas para que eu vou olhar esse jornal? Eu não tenho o hábito, né, disso. E aquilo ficou me martelando. E quando eu vim de manhã para a igreja, o pastor estava dando um curso, e aquilo na minha cabeça, quando terminou o curso, você tem que comprar um jornal, E eu peguei, saí e parei nos 2 comércios. No supermercado não tinha,
Olhei em outro lugar, não tinha um jornal. Falei assim, ah, não, que não vou comprar jornal, coisíssima nenhuma, deixa isso pra lá. E tinha combinado de passar na casa da minha amiga, Roseli, que estava aqui, né, Roseli? Tinha mandado os WhatsApp, e aí eu peguei, acabei esquecendo essa história do jornal e fui para minha casa. Só que quando eu estava chegando em casa, aí eu lembrei, nossa, eu combinei de passar na minha amiga, eu vou ter que voltar aí, não tem como não. Já era domingo tarde, já não era tão cedo. Aí eu falei, não, vou lá, rapidinho, mas eu vou. E eu até comentei com ela que eu teria que comprar. Ah, mas para que jornal? Ah, seu Deus, só falando que eu tenho que comprar um jornal, eu vou comprar, eu vou obedecer. E saí da casa dela, passei uma panificadora lá perto, tinha um jornal popular, levei para minha casa. Aí eu sentei lá no sofá e falei assim, então tá, vou começar do começo, de apartamento, né? Começar a ligar de apartamento e vou ler tudo. Eu não sei o que é, eu vou começar a ler. Fui folheando, lendo, olhando preço de imóvel, lá olhei preço de lojas, olhei preço de tudo, olhei tudo. Mas quando chegou na parte comercial, aí estava destacado lá 2 anúncios. Vende-se loja de semijoias. Opa, mas loja de semijoias? Ah, eu estou vendendo semijoias e estou sendo bem sucedida no negócio. Está vendendo loja? Resolvi ligar, né? Liguei uma, era em Anápolis, Anápolis não tem nada a ver comigo. Aí liguei uma outra, era no setor oeste, papapá, e nossa, setor oeste deve ser bem caro, né? Não conhecia, não. Mas resolvi ligar para essa mulher. E aí ela muito espontânea, muito atenciosa, falou assim, não, vem cá para você conhecer a loja, papai. E quando ela falou o valor, eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro de comprar essa loja. Mas se eu sou curiosa, eu vou lá ver essa loja, né? E assim eu fui lá, e ela eu negocio com você, e eu te dou prazo, e papai deu 1000 opções para mim lá, eu vou buscar Deus primeiro e vou orar. E eu tinha um carro para vender, eu tinha comprado um outro, e tinha estava para vender há um tempo atrás. E não vendia, mas ele era para um propósito, o dinheiro dele era para um propósito. Mas foi tão assim de Deus que por que eu não tinha vendido há meses esse carro atrás? Porque era para o propósito de Deus. Eu fui lá, um dia antes de negociar com ela, eu vendi o carro, o dinheiro estava na minha conta, eu fui lá, negociei com ela aceitou minha proposta. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, se for do Senhor, ela vai aceitar minha proposta. Eu também o dinheiro do carro, não pagava tudo. Falei assim, você aceita assim, 4 meses na frente, isso aqui assim. E falei para ela, eu aceito agora. Vamos ali. Eu falei assim, eu tenho tanto no banco agora. Não, então vamos lá agora. Aí já fui lá, já passei o dinheiro para a conta dela, já entregou a chave, entregou qualquer coisa, um botiquinho, uma coisinha. Uma loja no setor oeste. Perfeita. Quem já foi lá já viu, não está vendo que eu não estou mentindo. Perfeita, completa, em tudo, em mercadoria, em imóveis, linda, maravilhosa, no mínimo detalhe, nos mínimos, você imaginar. Ela estava completa, sacolinha, embalagem, a tudo. A loja não estava completa. Então, eu queria concluir isso. Eu tinha esquecido do meu sonho. Eu tinha esquecido. E a prova que eu tive que veio de Deus, porque eu não tinha condição. Então, a honra disso não foi minha, gente. Foi de Deus. Toda a honra e toda a glória foi do Senhor daquela loja. Porque se eu tivesse dinheiro na minha conta exato de pagar a loja, se eu tivesse planejado, feito tudo certinho há um ano, planejando comprar, eu ia falar que tinha sido a honra de quem nunca. Mas não foi. Foi de Deus. Foi Ele, não foi eu. Quem sou eu? Então, quando o sonho é de Deus, irmãos, Ele faz tudo certo, na hora certa, do jeito dele. E não é qualquer coisa, é mais do que você espera. Porque foi mais do que eu esperava para a minha vida. Foi um sonho realizado maior do que eu estava esperando. Muito maior. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios 2,9, fala assim, ó, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É o melhor, Ele não dá qualquer coisa para nós. Quando Ele vai dar, quando vem do Senhor, Ele é o melhor que Ele dá. Aí você pode falar assim, mas como eu vou saber se o que eu estou sonhando é um sonho de Deus? Primeira coisa, quando Ele realizar, vai ser para você, para a sua honra, ou vai ser para o Senhor? Para a honra do Senhor. Primeira coisa que você tem que pensar nisso, vai ser para quem? Quando isso se realizar.
A palavra de Deus fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Então você pode fazer seus planos, mas espera que a resposta vai vir de Deus. Há caminhos que para o homem podem parecer perfeitos, mas o fim é de morte. Então sonda teu coração, igreja. Vê se aqui que está no seu coração, que você tem tanto buscado, vai trazer honra e glória para o Senhor. Se trouxer honra e glória para o Senhor, é o sonho de Deus. Né? Ah, mas como saber se isso vai ser realizado mesmo na minha vida? Eu tenho algo para dizer. Os propósitos de Deus para a nossa vida tem todo o poder para tornar realidade. Porque nenhum dos desígnios do Senhor pode ser frustrado. Nada. Não pode ser frustrado. Pode demorar, mas não vai ser frustrado. Então vai ser realizado sim. Se você tem esperado o Senhor, se você tem buscado, pode esperar que vai acontecer. Em Lucas 1,37 fala: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis. Eu estava lendo, pesquisando sobre Ana. Se passaram mais ou menos 24 anos para ela conseguir o filho dela. Então Deus não importa com o tempo, não se preocupe com o tempo. O que o Senhor tem para você vai se cumprir, é desígnio dele. Só você continuar firme no Senhor, amando Ele, buscando Ele do fundo do teu coração, da tua alma, como Ana fez, se entregar realmente a Ele, e os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. O tempo é o do Senhor, o tempo dele é carinhoso, nós somos prontos. É diferente, não bate. Eu vejo assim hoje, talvez, se naquela época Deus tivesse abrido as portas desse sonho meu realizado naquela época, eu tivesse me prosperado naquela época, talvez eu não estaria pregando a palavra aqui. Com certeza eu não estaria aqui hoje, eu estaria? Não estaria aqui pregando a palavra. Então o sonho, meu sonho, não se realizou na hora errada, se realizou no momento certo, no momento exato. Então creia somente que o seu sonho vai se realizar no momento certo. Quanto tempo você está esperando? Faça uma análise. Será que é tanto tempo assim? É muito tempo assim? Vamos lembrar de José, um dos maiores sonhadores, né? Que a Bíblia fala, foi José. Quanto tempo José esperou? Ele não desistiu. José foi o quê? Humilhado, não foi? José foi humilhado. José foi o quê? Rejeitado, frustrado, sofreu decepções, sofreu demais para conseguir conquistar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Às vezes não é fácil mesmo, às vezes não é. Mas se a gente lembrar para onde da Bíblia, como José, a gente vai conseguir continuar. Há uns dias atrás, eu vim passando uma situação que hoje, estudando sobre José, Deus me deu a resposta. Houve pessoas na minha vida do qual eu gostava, tinha um carinho, amizade, que simplesmente se afastaram de mim. Principalmente foi depois que eu comprei a loja. Não quiseram mais saber de mim, me rejeitaram mesmo, a ponto de nem atender o telefone, nem uma mensagem mais. E eu, Senhor, o que eu fiz de errado para essa pessoa? O que eu fiz de errado? Eu queria entender se eu tive alguma atitude errada com ela. Eu falei, Senhor, eu quero a resposta. Sabe por quê? Porque dói. Ser rejeitado, ser uma pessoa que você gosta, não é fácil. Mas estudando sobre José, vi o quanto ele passou por isso. Em quantas situações José foi rejeitado, foi humilhado, em quantas situações ele teve que passar. Às vezes, simplesmente por ele ser José, aquele homem que sonhava. Só por isso, não é porque ele fez nada. Então Deus me deu a resposta, filha, você não fez nada. É simplesmente por você ser o que você é. Você vai passar por isso. As pessoas não, às vezes tem pessoa que não vai aguentar ficar do seu lado, simplesmente pelo que você é. Mas não é porque você fez nada por ela. Então, igreja, sejam firmes, não desistam. Acredita que o Senhor tem o melhor para você. Acredita que o Senhor tem para você. Venha para essa igreja, venha buscar Deus de coração. Outra coisa que Deus foi falando no meu coração, aproveita essa oportunidade que vocês estão tendo aqui de ouvir essa palavra, de estar recebendo aqui o melhor de Deus dessa igreja, sabe por quê? Eu conversando com a Lorena dentro do carro ontem, eu comecei a analisar. O louvor não é simplesmente
simplesmente, igreja, você chega aqui na hora do culto, eles chegaram 10 minutos, subiram aqui e começaram a cantar. Não, não é assim. Não é assim. Eles jejuaram durante a semana, eles oraram. Ontem, sábado à tarde, você às vezes estava passeando, o louvor, eles estavam aqui à tarde, treinando, ensaiando, buscando a Deus para dar o melhor. Deus quer te dar o melhor, e às vezes você não está aproveitando. Hoje eu entendo o que é a vida de um pastor. Hoje eu entendo. Quantas vezes você está dormindo, o pastor está lá de joelho no chão orando, jejuando, se prostrando, buscando para você ter o melhor. E às vezes você está saindo da igreja e não está aproveitando o que você está recebendo aqui, e você não está aproveitando. Quando eu falo isso, às vezes vocês vão entender, mas você quer que a gente faz o quê? Vai lá agradecer vocês? Não, não agradeça a mim, não agradeça o pastor, o louvor, nós não somos nada, nós somos simplesmente instrumentos do Senhor para dar o melhor que Deus quer para você. Aproveita. Quem quer dizer aproveita? Quando amanhã você sair lá na rua, você viva o que você tem aprendido aqui, o que você tem ouvido aqui. Porque tem muita gente que sai lá fora, chega dentro da sua casa, ali ele não está nem para nada, está ali às vezes brigando, xingando, fazendo coisas que não vêm do Senhor. Chega no trabalho, é mal-humorado, não dá amor, não está nem aí para nada. São pessoas que não aproveitou nada que ele ouviu aqui, que o Senhor preparou para ele. Não está sendo luz lá fora, não está sendo diferente, não está absorvendo o melhor que Deus tem dado para ele. Nem todo mundo está tendo essa oportunidade de estar aqui hoje ouvindo essa palavra. E o que eu quero mostrar para vocês, que isso aqui, ó, não é de qualquer jeito. Para mim estar aqui hoje pregando não foi de qualquer jeito. Teve que ter um preço pago, o louvor tem pagado um preço, o louvor está sendo uma bênção nessa igreja. Quem não tem percebido isso, o louvor é uma bênção? A gente tem percebido por quê? Porque eles têm pagado o preço. Então, para realmente nós termos valor, dar valor no que o Senhor tem nos oferecido, é isso que eu peço para hoje. E no momento certo, igreja, vocês vão receber o melhor de Deus para a vida de vocês. Os sonhos de vocês vão ser realizados. Não há como, porque não se frustra. Deus não frustra ninguém. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja para se levantar agora e a gente orar ao Senhor. Para que Deus venha assim nos nossos corações essa noite, renovar este sonho que às vezes nós já desistimos, mas que Deus venha colocar em nosso coração. E que realmente nós venhamos dar valor no que Deus tem nos oferecido e nos dado. Que às vezes a gente não está dando o devido valor, que a gente não tenha prestado atenção nisso. E saindo da porta fora dessa igreja, e sendo como o mundo tem oferecido, não sendo luz, não sendo diferente. Então nós não temos aproveitado o que o Senhor está nos dando. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, santo é o teu nome. Viemos aqui, Senhor, para dar toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor Jesus. E que aqui nesta noite, ó Pai, sonhos que se eu viver em cada coração, Senhor Jesus, seja todo para a honra e glória do Senhor. Pai, aviva nossos corações, para que nossos corações, ó Pai, estejam atentos a Ti, atentos à Tua palavra, atentos ao Senhor que é de nós, Pai. Não nos deixe errar mais, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Porque sem Ti, Senhor,